Tudo bem? Estou com saudade, espero que todos estejam bem. Hoje o vídeo que eu vou mandar para vocês é do assunto novo, grupos sanguíneos. Eu já mandei o material teórico para vocês, agora vai a parte da explicação. Esse assunto ele é muito importante, é um dos meus assuntos preferidos da genética. Ele tem uma parte teórica e depois vou explicar para vocês a parte prática, que é dos cruzamentos. Então existem vários tipos sanguíneos na espécie humana. Os mais conhecidos e estudados é o sistema BO e fator RH. Como a gente vai ver grupos sanguíneos, eu vou primeiro falar um pouquinho para vocês sobre o sangue. O sangue, então, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial, ele é líquido, e ele é formado basicamente por duas partes. Vai ter o plasma, que é a parte líquida, e tem as células, que a gente chama de elementos figurados. Essa imagem aqui, eu acho ela bem interessante. Deixa eu esquecer. Essa imagem aqui eu acho bem interessante, ela vai mostrar mais ou menos a quantidade de cada substância, de cada uma dessas partes presentes no nosso sangue. Então o plasma ele vai compor mais ou menos 55%, se o sangue ele for separado vai ser mais ou menos essa quantidade que vai ter de cada substância. Quando é feita uma doação ele é realmente separado, certo? Então o plasma ele tem mais ou menos essa coloração aqui, esse amarelo, amarelo mais escuro, então ele é formado por 55% nosso sangue de plasma, e ali vão ter a água e todos os nutrientes, gases, resíduos dissolvidos nesse sangue, certo? Depois vai ter um pouquinho de leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, que a função deles é proteger o nosso corpo contra as doenças, contra os corpos estranhos. Então leucócitos, macrófagos, linfócitos são exemplos de leucócitos, tá? Que vão proteger então nosso corpo contra as doenças, e as plaquetas são pedaços, são restos de células que participam da coagulação sanguínea. Então esses dois juntos vão ter aproximadamente 1%, menos que 1%, e o restante do sangue, aproximadamente 45%, é formado pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, também chamados de eritrócitos. O nosso sangue, então, ele é vermelho quando você vê o sangue humano, porque ele tem uma grande concentração de hemácias, como a gente está vendo aqui, essas célulazinhas aqui. Então, vai fazer com que a gente tenha essa coloração vermelha do sangue. Para falar de sangue, eu resolvi também falar um pouquinho para vocês sobre o sistema cardiovascular, que é antigamente chamado de sistema circulatório. Não tem a ver com o sistema BO, mas eu acho importante, que é um assunto que cai muito em vestibular, em Enem, em concursos. Então, como a gente não tinha visto anteriormente, eu achei importante fazer uma observação um pouco desse assunto. Então, ele é um sistema que vai distribuir o sangue para todo o nosso organismo. Distribuindo o sangue, vai distribuir os nutrientes, os gases, e os resíduos também circulam nesse nosso sangue, que está dentro do sistema circulatório ou cardiovascular. E ele é composto basicamente pelo coração, que é uma bomba que impulsiona o sangue para todo o nosso corpo, e os vasos sanguíneos. Existem basicamente 3 tipos de vasos sanguíneos. As artérias, que o sangue, então, ele vai sair do coração e vai circular dentro das artérias, que é o sangue que a gente chama de arterial, rico em gás oxigênio. Tem também as veias, que está aqui representado de azul, que dentro das veias vai circular o sangue venoso, que vem das células e tecidos e é levado até o coração. E também nós vamos ter os capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, que fazem a ligação entre as artérias e as veias, certo? A gente diz que o sistema circulatório humano ele é fechado, porque o sangue ele sempre vai passar dentro de vasos sanguíneos, e ele é completo, porque não acontece mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então aqui está mostrando essa imagem aqui, ó, pessoal, mostrando então como seria então o esqueminha do nosso sistema circulatório. Ele pode ser dividido em 2 tipos: a pequena circulação, ou também chamada circulação pulmonar, que vai levar então, que é o sangue que vai circular no coração e nos pulmões, e a grande circulação ou a circulação sistêmica, que é o sangue então que vai circular do coração para todo o nosso corpo, para todo o nosso organismo, certo?
O sangue, gente, ele chega até o nosso coração através das veias chamadas veias cavas. São duas veias cavas, tá? Tem a veia cava inferior, que traz o sangue da parte inferior do nosso corpo até o coração, e a veia cava superior, que traz o sangue da parte superior do nosso corpo até o coração. O coração, gente, aqui tá um esqueminha dele. Ele é formado por 4 cavidades, que vão ter 2 átrios, que é a parte de cima, e os 2 ventrículos. O sangue, ele chega até o nosso coração através das veias cavas, ele vai desembocar no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai vir para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele sai através das artérias pulmonares. Então, aqui mostrando, né, a artéria pulmonar, que vai levar o sangue até os nossos pulmões. Aqui no pulmão vai acontecer o que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa. Então, nosso sangue ele vai chegar rico em gás carbônico no pulmão. Ali nos alvéolos pulmonares vai acontecer essa troca, sai o gás carbônico, entra o gás oxigênio, aí o sangue volta para o coração rico em gás oxigênio, certo? Ele volta para o coração através das veias pulmonares, ele vem através das veias pulmonares, vai desembocar no átrio esquerdo, essa partezinha aqui. Do átrio esquerdo ele vem para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai sair do coração através da artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, maior em termos de espessura, a mais calibrosa. Ok? Basicamente é assim, aí ele sai da artéria aorta, aí ele vai se ramificando, como a gente vê aqui, vai ser distribuído para todo o nosso corpo. Então ela vai se ramificando, vai ficando menos calibrosa e vai chegar a todas as partes do nosso corpo. Então o sangue arterial ele é rico em gás oxigênio, que saiu do pulmão, foi para o coração para distribuir o gás oxigênio para todo o nosso corpo. E as veias, elas voltam com o sangue para o coração rico em gás carbônico para acontecer, então, essa troca gasosa. Esse esquema aqui, gente, não quer dizer que um lado do nosso corpo só tem artéria e do outro lado só tem veia, que é só um esquema representativo. Como mostra aqui, em todo o nosso organismo, ele é irrigado por artérias e veias, certo? Aí fala um pouquinho para vocês também, bem resumidinho, sobre os antígenos e anticorpos, certo? Que tem a ver com o sistema BO, que a gente vai ver logo em seguida. Então, o antígeno, gente, é uma substância estranha que o nosso corpo ele vai ter contato. Então, pode ser proteínas ou polissacarídeos, certo? Que o nosso corpo ele vai receber externamente. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser, por exemplo, um grão de pólen, algum corpo estranho ao nosso organismo. Assim que o nosso corpo ele entra em contato com o antígeno, com essa coisa estranha que ele não reconhece como sendo dele, ele vai ter uma reação, que na verdade é uma reação imunológica, e vai passar a produzir os anticorpos, que são proteínas específicas que vão lá destruir o antígeno. A função dele é destruir, eliminar esse antígeno para manter o nosso corpo saudável, livre das doenças. Os anticorpos, eles são sempre específicos. Cada antígeno vai ter o seu anticorpo. Então, por exemplo, assim, se você entrou em contato com o H1N1, que é um tipo de vírus influenza, um tipo de vírus da gripe, você vai produzir um anticorpo específico para as proteínas do antígeno H1N1. Aí você entrou em contato com outro tipo de vírus da gripe, por exemplo, H1N2. O anticorpo que eliminou o H1N1 não vai servir para eliminar o H1N2, porque ele é um antígeno diferente, vai ter que ser um anticorpo diferente, ok? Agora vamos lá começar especificamente do sistema BO. Então, na espécie humana existem 4 tipos sanguíneos quanto ao sistema BO. Existe o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo AB e o tipo sanguíneo O. Aí vocês devem estar perguntando, e o positivo e o negativo? O positivo e o negativo é o fator RH, que a gente vai ver logo em seguida, porque são genes diferentes. Vai ter um gene que vai determinar o tipo sanguíneo quanto ao sistema BO, e vai ter outro gene que vai determinar o tipo sanguíneo quanto ao fator RH. Esse gene, gente, ele está localizado no cromossomo 9, no par de cromossomo 9 humano, e na verdade ele é controlado por 3 alelos. Esses 3 alelos que vão determinar qual é o seu tipo sanguíneo, o alelo visão A, o alelo visão B e o alelo vizinho, que eu já vou explicar para vocês em seguida. Esses alelos, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que você produza um tipo de substância, um polissacarídeo,
que vai estar presente aqui nas hemácias do sangue, nas hemácias do sangue. Então, existe uma substância precursora chamada H. Então, todas as hemácias vão ter essa substância e conforme os seus alelos vai fazer com que você produza um tipo específico de polissacarídeo. Essa substância que está presente na hemácia, aqui é o que eu representei na figura, está representada com bolinha, com triângulozinho, com losango, a gente chama de aglutinogênio. Então, a pessoa ela pode ter o aglutinogênio A, então essa primeira figura aqui eu representando o tipo sanguíneo A, então vai ter essa substância presente na hemácia chamada aglutinogênio A, está presente na membrana plasmática das hemácias. A pessoa pode ter o aglutinogênio B, que é essa outra substância aqui, é um outro tipo de polissacarídeo, alguns chamam de proteína, mas o nome correto ali, o termo é polissacarídeo. A pessoa pode ser do tipo sanguíneo AB, que é essa terceira imagem aqui, quando ela tem o aglutinogênio B e o aglutinogênio A, então ela vai ter os dois aglutinogênios, e a pessoa pode ser do tipo sanguíneo O, quando ela não possui nenhum aglutinogênio. Isso aqui é geneticamente determinado, você herda dos seus genitores, então você já nasce com os alelos que vão determinar o seu tipo sanguíneo, e se você tiver filho, você vai passar para os seus descendentes em conjunto com o pai, né, com o parceiro pai ou mãe da criança, ok? Então, essa tabelinha, gente, eu acho ela muito interessante porque ela resume bastante o assunto do sistema BO. Então, como eu disse antes, existem 4 tipos sanguíneos quanto ao sistema BO, que a gente também pode chamar de fenótipo. Então, a pessoa pode ser do tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB ou do tipo sanguíneo O. Os genótipos, gente, que são os alelos que a pessoa vai ter, dependendo do tipo de fenótipo, ela vai ter um tipo de genótipo diferente. Então, existem 3 alelos que determinam o seu tipo sanguíneo. O chamado isão A, que isso aqui é uma terminologia antiga, mas a maioria dos livros traz como isão A ainda, eu também uso esse termo, mas também é chamado atualmente de alelo A. Existe o alelo isão B, que hoje em dia é chamado de alelo B, e existe o alelo izinho, que hoje em dia, aqui embaixo o izinho, né, que hoje em dia ele é chamado de alelo O. Mesma coisa, são sinônimos, você vai poder usar o que você preferir. O alelo isão A presente, os dois alelos isão A presente vai determinar, a pessoa vai produzir o aglutinogênio chamado A, então ela vai ser do tipo sanguíneo A, então na hemácia dela vai ter o aglutinogênio A, ela vai ter o tipo sanguíneo A. Mas se o alelo isão A ele estiver presente com o izinho, a pessoa também vai produzir o aglutinogênio A, também continua sendo do tipo sanguíneo A. Então, quem é do tipo sanguíneo A pode ser com o genótipo isão A, ou isão A izinho, vai produzir o aglutinogênio A, vai ser do tipo sanguíneo A, certo? Porque, gente, com o isão A presente com o izinho, ele vai predominar, porque o isão ele é dominante sobre o izinho. Ok? Então, aqui existe o caso de dominância completa. O isão A, ou o isão, não importa qual seja, sobre o izinho ele é dominante. Mesma situação com o B, muito parecido. Isão B, os dois alelos, a pessoa vai produzir o aglutinogênio B, vai ser do tipo sanguíneo B. O isão B presente com o izinho, a pessoa também vai produzir o aglutinogênio B, ela vai ser do tipo sanguíneo B. Ela já nasce ou com o genótipo isão A, o genótipo isão B, ou com o genótipo isão B izinho, ok? A pessoa tendo o alelo isão A e isão B, ela vai produzir os dois aglutinogênios. Então, ela vai ter tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Essa pessoa, então, ela é chamada de AB. Então, aqui a gente percebe um caso de codominância. Quando os dois estão presentes, os dois se manifestam, certo? E o izinho, os dois izinhos estando presentes, como ele é recessivo, os dois presentes, ele não vai produzir nenhum aglutinogênio, então ele vai ser chamado de tipo sanguíneo O. No passado, esse O vinha de 0, de não ter aglutinogênio, hoje em dia usa-se o termo O, certo? Por curiosidade, gente, aqui no Brasil, a maioria das pessoas são do tipo sanguíneo A e do tipo sanguíneo O. Então, mais ou menos 87% da população, aproximadamente isso, é do tipo sanguíneo
A ou O. O mais comum no Brasil é o O, depois o segundo mais comum é o A, mas quase a mesma quantidade dos dois. Depois, algumas pessoas, poucas, vão ser do tipo sanguíneo B e poucas menos ainda aqui no Brasil do tipo sanguíneo AB, certo? Acontece que além do aglutinogênese vai existir uma outra substância que aí é uma proteína, que é chamada de aglutinina. Então, a pessoa que é do tipo sanguíneo A vai ter o aglutinina anti-B. Isso ela já está presente no plasma dela. Na verdade, a pessoa nasce com o aglutinogênio, que está nas hemácias, mas a aglutinina ela passa a produzir após o nascimento. Ela vai entrar em contato com bactérias, com micro-organismos, que têm essas proteínas muito parecidas com... vai fazer com que ela passe a produzir essa aglutinina. Então, a pessoa do tipo A vai produzir aglutinina anti-B, a pessoa do tipo B vai produzir aglutinina anti-A, a pessoa que é do grupo sanguíneo AB, ela tem os dois aglutinogênios, então ela não tem nenhuma aglutinina. E a pessoa do tipo sanguíneo O não tem nenhuma aglutinogênio, vai ter as duas aglutininas, anti-A e anti-B, certo? A aglutinina, no caso dos grupos sanguíneos, também são chamadas de anticorpo, certo? Então, você pode achar o termo tanto aglutinina quanto anticorpo, que aqui quer dizer a mesma coisa. E o aglutinogênio também é chamado de antígeno. Então, alguns livros trazem o termo aglutinogênio, que é a maioria, mas poucos também podem chamar de antígeno, ok? Então, vou repetir. O antígeno, a pessoa já nasce com ele, e o anticorpo ela vai produzir após o nascimento, mas depois de um certo tempo, todo mundo vai ter também aglutinina no sangue, ok? Aí, pessoal, essa questão dos grupos sanguíneos, ela foi descoberta em 1900, foi definitivamente descoberto. Então, no começo do século XX, esse pesquisador, né, o Cal, ele é um médico, um biólogo, antes ele já estava estudando, analisando, vendo a aglutinação, vendo que as hemácias, o sangue junto, ele podia se aglutinar, e chegou ali a essa conclusão, definiu os 4 tipos sanguíneos. Agora, por curiosidade, o que tem a ver o I? Por que eles usavam o I ou ainda usam o I? E vem de isoaglutinação. Se você juntar sangue que não é compatível, como por exemplo em uma transfusão, o que vai acontecer? Pode acontecer a aglutinação. O que é uma aglutinação? Vai se juntando, vai formando grumos. Então, as hemácias vão se aglutinando, né? Por isso que eles deram I de isoaglutinação. Agora, gente, eu tinha pedido para que vocês pesquisassem como é feito o exame de tipo sanguíneo. Você pode fazer um exame, existem várias maneiras de fazer. O exame mais simples é esse que eu vou demonstrar para vocês, que é feito em laboratórios de análises clínicas. Então, a pessoa, o que eles fazem? Eles coletam o sangue da pessoa e depois vão fazer o exame laboratorial. É feito o quê? Eles pegam uma lâmina, que já fez aula prática comigo, lembra? Esse vidrozinho que a gente usa em microscópio, né? Esse vidro bem fininho. Na lâmina eles colocam uma gotinha de sangue em cada extremidade da lâmina e vão colocar as duas aglutininas. Em uma gotinha vai ser colocado o anti-A, em outra gotinha vai ser colocado o anti-B. Aí eles vão ver como a hemácia como as hemácias, como o sangue vão se comportar nessas duas situações aqui, certo? Aqui a gente está vendo que está tentando demonstrar uma aglutinação, as hemácias elas estão se juntando. Então, essa pessoa aqui, gente, na presença do anti-A, as hemácias dela se aglutinaram. Então, ela tem o aglutinogênio A, que aglutinou na presença do anti-A. Então, essa pessoa aqui, ó, nesse exame representado pela letra A, aqui, não, esse aqui, a pessoa do tipo sanguíneo A. Mas você vai dizer, mas professor, como é que ela aglutinou na presença do anti-A? Vamos voltar aqui na tabelinha para esclarecer. Então, a pessoa que ela é A, ela vai ter o anti-B no corpo dela, naturalmente. Se ela entrar em contato com o anti-A, o que vai acontecer? A hemácia dela tem essa substância aqui, que na presença do anti-A vai fazer com que elas vão se juntando, vão formando gruminhos. Então, a pessoa do tipo sanguíneo A, recebendo essa aglutinina aqui anti-A, vai causar a aglutinação. Então, tá aqui o resultado do exame, ok? Nessa segunda situação aqui, ó, a B aqui, pessoal. Essa pessoa aqui, o sangue dela, ela aglutinou na presença do anti-B. Então, essa pessoa aqui é do tipo sanguíneo B, porque no anti-B aconteceu a aglutinação. Nesse exemplo aqui em cima, no exemplo C, ela aglutinou na presença do anti-A e na presença do anti-B. Então, ela tem tanto aglutinogênio A
quanto o aglutinogênio B. Então, ela aglutinou nos dois, quer dizer que ela é do tipo sanguíneo AB, ok? Então, ela tem naturalmente nas hemácias dela o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Lembram aqui, ó, que ela não tem nenhuma aglutinina? Então, se ela entra em contato com uma aglutinina, acontece essa questão da aglutinação. E a pessoa, esse quarto exemplo aqui, o D, não aglutinou nem na presença do anti-A e nem na presença do anti-B. Por quê? A pessoa não tem nenhum aglutinogênio. Então, essa pessoa aqui é do tipo sanguíneo O, certo? Aqui está mostrando uma imagem como se fosse uma foto mesmo, feito da situação. Então, ó, a pessoa do tipo sanguíneo A, ela vai aglutinar na presença do anti-A. O anti-B permanece igual, porque ela não tem nada de B aqui na hemácia dela, então não vai alterar. A pessoa quando é do tipo B, ela vai aglutinar na presença do anti-B. A pessoa quando é do tipo sanguíneo AB, vai aglutinar tanto na presença do A quanto do B. E a pessoa do tipo sanguíneo O, ela aglutina na presença, não aglutina em nenhuma das situações. Espero que tenha ficado claro. Se vocês não entenderam, podem mandar perguntas ali através da plataforma. Agora aqui, gente, para ver uma questão da transfusão. A transfusão ela é feita em algumas situações especiais. Quando a pessoa perde sangue por alguma hemorragia, por exemplo, um acidente. Em algumas doenças pode ser necessário fazer transfusão. Quando a pessoa está com uma anemia muito forte. Então, dependendo da situação, eles podem fazer a transfusão de todo o sangue ou somente algumas partes. Por exemplo, pode fazer doação somente de hemácia, a pessoa vai receber, quer dizer, somente hemácia, somente plasma, vai depender da situação, vai ser analisado ali e vai ser feita a transfusão. Esse esqueminha é um esquema geral que a gente usa, tá? Da transfusão. Então, o tipo sanguíneo O, ele pode doar sangue para ele mesmo. Então, sempre todos podem doar para si mesmo. Então, o B pode doar para ele mesmo, o AB pode doar para ele mesmo e o A pode doar para ele mesmo. Mas o O, gente, ele pode doar, além de doar para ele mesmo, para o AB, também pode doar para o A e também pode doar para o B. Lembra que na hemácia dele não tem nenhum aglutinogênio? Então, a hemácia dele pode entrar em contato com qualquer sangue que ela nunca vai aglutinar. Então, quando a transfusão ela era feita de maneira incompatível, o que aglutinava e causava problema era o sangue que era recebido. Então, uma pessoa adulta, ela tem aproximadamente 5,5 litros de sangue no organismo dela, tá? Se ela recebesse um pouquinho de sangue, não poderia ser talvez tão prejudicial. Agora, dependendo da quantidade, se ela recebe muito sangue que não é compatível, vai acontecer essa aglutinação. O que acontece, gente? Essas hemácias, elas vão se aglutinando, certo? Nos vasos sanguíneos bem fininhos, como capilares, ou nos vasos sanguíneos mais finos, ali mais nas extremidades do corpo, essa aglutinação vai obstruir a passagem do sangue. O que nosso organismo ele vai fazer? Ele vai ter uma reação, vai começar a destruir essas hemácias que estão aglutinadas muito rapidamente, vai produzir uma substância, essa substância ela pode se acumular, a pessoa não vai conseguir de maneira adequada fazer a eliminação dessa substância que acontece no rim, ela pode, por exemplo, ter uma falência renal e pode morrer por isso, certo? Então, a transfusão de sangue, ela sempre tem que ser feita quando é compatível. Na verdade, no banco de sangue, eles dão preferência por fazer transfusão do sangue que a pessoa tem. Então, se a pessoa é B, receber do B, se a pessoa é A, receber do A e assim por diante. Mas, em situações específicas, também pode receber do que é compatível. Então, o O, como ele não tem nenhum aglutinogênio, ele pode doar sangue para qualquer tipo sanguíneo, certo? O AB, gente, ele é chamado receptor universal. Então, teoricamente, ele pode receber sangue de A, sangue de B e sangue de O e dele mesmo. Por quê? No plasma dele não tem nenhuma aglutinina. Então, ele pode receber hemácia B, que não vai ter problema, que não vai aglutinar, porque não vai ter reação de aglutinação, porque ele já tem o aglutinogênio B no corpo dele. Então, o organismo dele não vai receber isso como estranho. Então, se ele receber de A a mesma coisa, não vai acontecer aglutinação, porque ele não tem nenhuma aglutinina no organismo dele, e do O a mesma situação. Então, teoricamente, principalmente para a gente fazer exercício, a gente chama de AB receptor universal e O doador universal. Aí, professora, mas é muito difícil, eu não vou conseguir saber. É fácil, porque você tem que imaginar assim, ó, sempre cada um recebe de si, o O doa para todos e o AB recebe de todos. É isso. Então, o A recebe de quem? Dele mesmo e do O. O B recebe de quem? Dele mesmo e do O. O AB recebe de quem? Dele mesmo e de todos, do O, do A e do B.
E o O só pode receber dele mesmo, ok? Aí agora vamos ver um pouquinho sobre o fator RH. O fator RH, então, ele foi descoberto um pouco mais tarde, 1940 aproximadamente, também pelo médico Cal, que descobriu o sistema BIO, e por um outro médico trabalhando junto ali, né, o Alex. E ele estava estudando o macaco, que na época era chamado de macaco rhesus. Então, o RH vem de rhesus, que é a inicial do nome desse macaco. Hoje em dia ele é chamado de macaca mulata, mas na época do estudo ele é chamado de rhesus, certo? Do sistema RH, gente, 85% das pessoas, dos seres humanos, são RH positivo e o restante, ali os 15%, vão ser RH negativo. Então, no caso do RH, ele é mais simples, só tem dois tipos, ou positivo ou negativo. O que vai acontecer? Quando a pessoa ela é RH positivo, ela vai ter presente nas hemácias dela, também na membrana plasmática das hemácias, uma proteína chamada fator RH. Então, ela tem esse antígeno, essa proteína chamada fator RH. Quando a pessoa ela é negativa, ela não tem essa proteína RH, então negativo de não ter, ela não possui, tá? A questão genética, a herança genética do RH é de dominância completa, então positivo, ele é dominante sobre o negativo. Então, a gente representa o genótipo do RH, Dzão, Dzão, ou Rzão, Rzão, a mesma coisa, né? E Dzão, Dzinho, ou Rzão, Rzinho, é RH positivo. E o RH negativo, ele é recessivo, então ele sempre vai ter dois alelos pequenos, como Dzinho, Dzinho, ou Rzinho, Rzinho. Ok? Então, a pessoa que é RH positivo, ela nunca vai ter o anticorpo anti-RH no corpo dela. Nunca vai ter essa substância que vai estar presente no plasma de algumas pessoas que são RH negativo. Então, se o RH negativo ele ter contato, receber sangue, alguma coisa de RH positivo, o que vai acontecer? Ele vai passar a ter nas hemácias dele essa substância, essa outra substância, né, chamada anti-RH. Ok? Aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a transfusão. Na transfusão do sistema RH, o RH o negativo, ele pode doar para ele mesmo, ele também pode doar pro positivo. Então, o RH ele é chamado, quanto ao sistema RH, o negativo ele é doador universal e o positivo só pode doar para ele mesmo. Então, se nós fôssemos levar em consideração o sistema BO e fator RH, o O negativo é chamado de doador universal e o AB positivo é chamado de receptor universal. E para fazer o exame de tipo sanguíneo quanto ao RH, aqui está mostrando um exemplo com tudo, eu não consegui achar uma imagem que tinha só o RH, né? Então, a gente vai focar aqui, ó, nessa partezinha aqui que vai ter do RH. Eles usam um soro, uma substância, né, anti-RH. Aí eles vão ver se as hemácias aqui, elas vão aglutinar. Se a pessoa ela é RH positivo, na presença do anti-RH, as hemácias dela vão aglutinar. Se é negativo, não vai alterar, não vai mudar em nada, ok? Aí, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês também, que eu tinha pedido para que vocês pesquisassem, espero que tenham feito, se não fizeram ainda, anotem no caderno agora, né? Sobre uma doença chamada eritroblastose fetal, ou também chamada doença hemolítica do recém-nascido. Ela vai acontecer quando tem uma incompatibilidade entre o fator RH materno fetal, entre a mãe e o feto que ela está se desenvolvendo. Ela só pode acontecer quando a mãe é RH negativo. Então, quando a mãe é RH positiva, ela nunca vai acontecer. Quando a mãe é RH negativa, ela pode acontecer em algumas situações. Só vai acontecer quando a mãe RH negativa está gerando um feto que seja RH positivo. Então, uma mãe RH negativo gerando um feto RH também negativo, nunca vai ter problema. Ela só vai acontecer se ela estiver gerando um feto RH positivo, certo? O que acontece, gente? Essa imagem, eu vou usar essa imagem aqui para explicar para vocês. O feto em desenvolvimento aqui no corpo materno, né? Você sabe que ele recebe da mãe, através do cordão umbilical, os nutrientes, o gás oxigênio que ele precisa para sobreviver, vem através do cordão umbilical, que vem do corpo da mãe para a placenta, da placenta vai para o cordão umbilical que a criança recebe. E a criança manda, através do cordão umbilical, vai para a placenta, depois para o corpo da mãe, para o sistema circulatório da mãe, os resíduos que ele não precisa mais, resíduos nitrogenados, gás carbônico, o feto manda, através também do cordão umbilical, vai para o corpo da mãe, certo?
Às vezes também pode passar outra substância. Então, por exemplo, a nicotina, quando a pessoa fuma, pode passar através do cordão umbilical. Alguns tipos de vírus. Então, se a pessoa está com uma carga viral muito grande, uma doença, como por exemplo, carga viral grande de HIV, pode passar esse vírus para a criança. Então, algumas situações pode passar também outras substâncias que não são só as que a criança precisa, né, através do cordão umbilical. Então tem que imaginar assim, ó, a mãe RH negativa, ela não tem o fator RH no corpo dela, tá gerando um bebê RH positivo. Na gestação não tem esse contato de sangue, são as substâncias que são transportadas através do cordão umbilical. Acontece que no parto, aí pode acontecer um extravasamento de sangue, um contato de sangue maior. Então no parto vai acontecer o quê? A mulher, principalmente se for parto normal ali, né, ela vai entrar em contato com o sangue da criança. A criança, sendo RH positiva, ela vai passar para a mãe as hemácias com essa substância, com esse tipo de substância chamada fator RH. Como a mãe não tem não tem o RH, ela tem, o RH negativo, ela vai passar a produzir o anticorpo anti-RH, porque ela entrou em contato com o RH positivo, ela vai produzir esse anticorpo anti-RH, que não vai afetar em nada as hemácias dela, porque a hemácia dela não tem o fator RH, então esse anticorpo não vai reconhecer as hemácias da mãe. Então esse bebê nasceu normal, saudável, sem problema nenhum. Agora, se numa segunda gestação ela está gerando um bebê novamente RH positivo, ela pode passar, provavelmente vai passar pelo cordão umbilical, através ali do cordão umbilical, esse anticorpo anti-RH. Esse anti-RH vai entrar em contato com o organismo do bebê e ele vai começar a destruir as hemácias do bebê. Nesse caso, o bebê vai ter a doença chamada eritroblastose fetal, certo? Pode acontecer várias situações, tá, gente? Pode levar ao aborto, tá? O bebezinho ele pode nascer. Hoje em dia isso não acontece mais, as pessoas fazem pré-natal porque existe um tratamento que eu já vou explicar para vocês, né? Acontecia que também hoje em dia os bebezinhos podem nascer com problema, eles já fazem transfusões de sangue no bebê, algumas ali para ele ir eliminando esse anticorpo anti-RH que ele recebeu da mãe, mas também poderia acontecer, se não tiver nenhum tratamento, a morte do bebê recém-nascido, ou ele poderia sobreviver e ter retardo mental. Então, no passado, muitas crianças com retardo mental poderia ser devido a esse problema de incompatibilidade entre o fator RH da mãe e da criança, ok? Então, eu vou repetir. Só acontece quando a mãe é RH negativo e ela está gerando o bebê RH positivo. Porque se ela já gerou numa primeira gestação um filho positivo, ela entrou em contato com essas hemácias da criança, produziu esse anti-RH, que nas hemácias dela não vai destruir, não vai fazer nada, porque ela não tem essa proteína na hemácia dela para esse anticorpo reconhecer e destruir, mas ele numa segunda gestação, terceira, quarta, não seja lá, né, todas as gestações seguidas que ela tiver de uma criança positiva e ela não for tratada, ela vai passar esse anticorpo para a criança, que vai destruir as hemácias da criança. Por que hoje isso não acontece mais se a pessoa faz o pré-natal? Se aconteceu de uma mulher negativa gerando uma criança RH positivo, após o parto, vai ser injetado na mãe um soro chamado anti-RH, que vai destruir essas hemácias RH positiva da criança e assim ela não vai produzir esse anticorpo, ok? Porque esse anticorpo anti-RH foi produzido no corpo da mãe, que nas outras gestações passava para a criança. Então, como ela recebeu esse soro ali, destruiu as hemácias RH positivo que a mãe recebeu do feto antes que ela pudesse produzir ali essa substância para causar problemas nas próximas gestações. Então, só acontece se a mãe negativo gera criança positivo e a partir da segunda gestação. A mulher teve 10 filhos, o primeiro foi positivo, geralmente não teve problema com esse primeiro. Agora teve um segundo positivo e não tratou, vai ter um terceiro positivo, ela não tratou, vai ter. Agora teve um quarto filho que é negativo, aí não vai ter problema. Quando o bebê é negativo, vai ser a mesma coisa com a mulher, com a mãe. Ele vai entrar em contato com esse anti-RH, não vai reconhecer as hemácias dele, não vai destruir as hemácias dele, ok? Mas vou deixar bem claro, hoje em dia com tratamento não acontece mais, a não ser que a pessoa não tenha acesso ao tratamento, não faz pré-natal, alguma coisa assim, ok? Existe esse outro sistema que eu passei para você, vou passar para vocês que alguns livros têm, alguns livros não têm, que é o sistema MN,
tá? Ele é bem simplesinho, tá? Vai ser o quê? Vai ter 3 tipos de fenótipo, o sistema fenótipo M, o fenótipo N e o fenótipo MN. Então, quando a pessoa do fenótipo M, ela vai ter os 2 Mzão. Quando a pessoa é do N, ela vai ter os 2 Nzão. E quando ela é do MN, ela vai ter o Mzão e Nzão, tá? Eu passei para vocês, mas para fazer exercício é a mesma coisa da dominância incompleta, mas a gente não vai nem usar, só para título de conhecimento. E aí eu vou deixar agora no finalzinho da explicação para vocês aqui um exemplo de um exercício que na próxima aula eu vou passar mais, tá? Quando a gente faz a parte prática, porque assim, ó, em sistema de grupo sanguíneo, gente, vai ter questões de prova, de vestibular, de concurso com a parte teórica, querendo saber de transfusão, de aglutinogênio, de aglutinina, de eritroblastose fetal, e vai ter a parte prática, vamos dizer assim, que são os cruzamentos. Então, aqui um exemplo para vocês de cruzamento. A pergunta é, que tipos sanguíneos, começando aqui em cima, ó, que tipos sanguíneos terão os descendentes de um casal onde o homem é do tipo sanguíneo O? Lembra qual é o genótipo do tipo sanguíneo O? Então, o fenótipo O vai ter o genótipo sempre Izinho, Izinho. E uma mulher do tipo sanguíneo A. Essa mulher do tipo sanguíneo A, tá aqui o fenótipo dela A, ela pode ser tanto Izão A, quanto Izão A, Izinho. Então, lembrando que o tipo sanguíneo A pode ter esses 2 tipos de fenótipo. Esse Izão A é o fenótipo é o genótipo homozigoto. E o Izão A, Izinho, heterozigoto. Lembra? Homo, alelos iguais, heterozigoto, alelos diferentes. Mas na questão está dizendo que essa mulher do tipo sanguíneo A, ela é filha, sendo ela filha de um pai do tipo sanguíneo O. Então, essa mulher, ela é A, mas o pai dela é O. Se o pai dela é O, ele só tem Izinho para passar para ela. Então, ela vai ter que ter esse genótipo aqui, Izão mais Izinho, porque ela tem que receber um alelo do pai. Então, como é que é feito o cruzamento? Então, a pessoa tá aqui, ó, o homem, tipo sanguíneo O. A mulher do tipo sanguíneo A, mas filha de um homem O. Então, ela vai ter o alelo Izinho, ela vai ser heterozigota. Então, vão ter os descendentes. Então, lembra quando os alelos repetem, na hora de fazer o cruzamento, eu só considero um? Então, um Izinho pode estar com o alelo Izão A. Então, vai ser Izão A, Izinho. Sempre coloco o alelo maior na frente. E o Izinho pode estar com o alelo Izinho, vai ser Izinho, Izinho. Então, esse casal aqui, eles podem ter filhos do tipo sanguíneo A, tá aqui na resposta, e pode ter filhos do tipo sanguíneo O, tá aqui na resposta, certo? Pessoal, ficou um pouco longo, mas é bastante assunto, por hoje é isso. Próxima aula, então, eu vou passar para vocês exercícios, exemplos de como fazer cruzamento, certo? Beijos, tchau, até a próxima!